Olá, meninos e meninas, muito bom dia para vocês que estão agora assistindo esse vídeo na parte da manhã, boa tarde, boa noite, no momento em que estiverem assistindo a esta nossa aula. Primeiramente, eu quero desejar a vocês muitas felicidades, muita paz, muita harmonia, muita união nesse momento difícil que nós estamos vivenciando, mas eu espero que todos vocês estejam se cuidando muito bem, cuidando das pessoas que vocês amam, das pessoas que vocês gostam, porque tudo na vida passa. E este momento também, eu tenho certeza, está sendo angustiante, dramático, um momento atípico na humanidade, mas vai passar com toda certeza nas graças de Deus. Eu quero também me desculpar com todos vocês, porque eu falei com a Natasha que na quinta-feira eu iria postar este vídeo para vocês falando um pouco da questão da nossa teoria do mercado, né? Microeconomia, falando de mercado, oferta, demanda, equilíbrio de mercado. Mas eu tive um grave problema aqui no meu celular, que eu não conseguia fazer as gravações. Mas o que eu quero comentar com vocês primeiramente? Eu deixei no exercício, e a intenção foi essa mesmo, que vocês fizessem uma leitura da apostila dos tópicos que eu passei para vocês, né, que é o equilíbrio de mercado, a oferta, a demanda, ou seja, parte da teoria microeconômica, onde nós vamos estudar os comportamentos das unidades econômicas individuais. Mas o que são as unidades econômicas individuais? São as empresas, são as famílias e os proprietários de recursos. O que seria proprietário de recurso? Explicando para vocês diretamente. Seria Paulo Paduano com o seu trabalho. Eu tenho um recurso que é a mão de obra. E como nós vimos lá no início do nosso curso, os recursos produtivos são 5, né? Vamos lembrar: terra, capital, mão de obra, tecnologia e gestão empresarial. Então esses são os recursos produtivos que toda e qualquer sociedade necessita desses recursos para sobreviver. Então, por que nós temos então no mundo países ricos e países mais pobres e países intermediários que nós chamamos de emergente, no caso do Brasil especificamente? Porque quem tem muito recurso produtivo são os países mais ricos. Aqueles países mais pobres, eles têm poucos recursos produtivos. A mão de obra é escassa, a terra para plantar é escassa, ou é uma terra difícil, né? Cheia de montanhas, de pedras, ou seja, é uma área que não dá para se cuidar muito do gado, ou seja, isso faz parte. Tecnologia, quem detém tecnologia são os países do primeiro mundo. Então nós temos que países pobres, os mais pobres que a gente entende, são países que necessitam cada vez mais de recurso produtivo. E estes países só vão ficar ricos se crescerem o seu PIB, terem mais potencialidade no mundo para fazer negócio com outros países a partir do instante que eles conseguem aumentar o seu nível de recurso produtivo, o que não é fácil. Isso demora, isso é ao longo do tempo, de décadas, de milhares de anos, para que isso possa ocorrer naturalmente. Tiro milhares de anos, né? Centenas de anos aí, por exemplo, para ficar mais fácil para vocês. O que é importante nós fazermos? Eu mandei também um conteúdo pela Natasha e também postei lá no WebGIS que estou falando sobre demanda, um pouco da oferta e um pouco do equilíbrio nesta aula de hoje. Mas o que é mais importante para vocês entenderem é que nós temos que separar para o entendimento ficar melhor. Eu não posso trabalhar em um contexto só, falando de uma vez só, demanda, oferta e equilíbrio de mercado. Isso não pode confundir vocês no entendimento desta questão. Mas o que é a teoria microeconômica? Eu vou falando para vocês, seguindo aqui, e eu gostaria que vocês também, quando estiver de posse deste vídeo, pegue o seu papel lá, pegue o papel que eu mandei para vocês e vai seguindo a aula por ele. E quando eu falo na teoria microeconômica, nós estamos falando de preço e quantidade. Preço e quantidade, né? Oferta, demanda e o equilíbrio do mercado. Nós vamos estudar isso depois pessoalmente, ao vivo, lá na faculdade, se Deus quiser,
para vocês entenderem o significado. Mas já podem ir olhando, quer ver se eu faço alguns gráficos para vocês aqui, para mandar para vocês perceberem o quanto é interessante e é importante entendermos isso. Então, nessa nossa aula de hoje, nós vamos falar o seguinte: o que é a teoria microeconômica ou microeconomia, né? Nós estudamos aquela vez, nós temos a microeconomia que estuda unidades individuais, que estuda nichos individuais, que estuda segmentos produtivos individuais. Dei até um exemplo: Nova Serrana com calçado, Divinópolis com a confecção, por exemplo, Santo Antônio do Monte com fogos. Isso são micro segmentos da comunidade, da economia. E quando você agrega esses micro segmentos, você trabalha com a questão macroeconômica. Então não vamos nos preocupar agora com a macroeconomia, não. Vamos falar de macroeconomia um pouco mais para frente e focar na microeconomia. Então a microeconomia, ela estuda o comportamento das unidades individuais. Empresas, famílias, nós, pessoas e os proprietários dos recursos. Mas o que isso é interessante nós entendermos? Mercados competitivos. O que seria mercado competitivo? Onde todo mundo está vendendo e a maioria está comprando. Nós vivemos isso em mercado competitivo. Nova Serrana tem, nas cidades que vocês moram tem. Os mercados são competitivos. E para este estudo, o que nós vamos analisar? Todas as unidades econômicas conhecem o que a outra faz. Tá? Então é mais fácil entender. Eu sei qual o preço de um supermercado vendendo produto, qual o preço que o outro supermercado vende, qual o preço que o outro supermercado vende, e assim nós vamos falando e fazendo o que temos que ser feito. Então, basicamente, a teoria microeconômica ela vai trabalhar os fluxos de bens e serviços. Bens. O que são bens? Bem é aquilo que tem preço. Nós falamos na aula anterior que nós tivemos na faculdade. Bem econômico. O bem econômico, ele é econômico porque tem preço. Se ele não tivesse preço, ele seria um bem livre. E demos exemplo da água, que já não está tão livre assim, né? Do ar que respiramos. São bens livres, quando ele tem em grande abundância na sociedade. E os serviços aqui que você presta, entrega para outra pessoa, para a empresa, o transporte, por exemplo, a aula, ou seja, o serviço do torneiro, do mecânico, serviços que você presta para outros, para terceiros. Então tudo faz parte daquele nosso entendimento inicial que nós falamos ali dos setores econômicos, setor primário, setor secundário, setor terciário. O setor primário basicamente ligado à agropecuária, o setor secundário onde estão as indústrias de transformação e o setor terciário são o comércio, os serviços que são prestados, para vocês entenderem basicamente como é que funciona. Vamos estudar também como determina a remuneração do trabalhador, como se forma, como que forma o salário, por que fulano de tal ganha tanto, o outro ganha menos, o outro ganha. É uma questão econômica, nós temos que estudar um pouco mais para frente sobre isso, mas nesse entendimento nosso aqui do mercado é importante nós entendermos isso. O que será produzido? Vocês lembram quando eu falei dos problemas fundamentais da economia? O que produzir, quanto produzir e para quem produzir? Porque nós temos que entender o seguinte: a economia é a teoria que estuda a escassez. De quê? Dos recursos produtivos. Por isso que ela está estudando muito isto para entregar para as pessoas, satisfazer necessidades. Então as pessoas têm necessidades diferentes, assim como também as empresas, elas têm as suas necessidades. Do insumo, da matéria-prima para fazer os seus produtos e assim sucessivamente. E nós, como seres humanos, temos as nossas necessidades do alimento, de vestir, de nos divertir, assim também em diante. E vamos falar também sobre a maneira como o indivíduo gasta a sua renda entre os diversos tipos de bens que a sociedade oferece. Como que ele gasta? E por que ele gasta? O que faz ele gastar muito? Por isso, pessoal, vamos focar somente na demanda. Tá? Não vamos trabalhar em oferta agora, porque só para vocês entenderem o seguinte: quem demanda? Demanda é quem está buscando algo, demanda é quem quer comprar alguma coisa. E quem oferta? Oferta é quem quer vender. Então, esse é o primeiro entendimento que nós temos que ter. De um lado, a demanda, que está comprando.
de outro lado a oferta que está ofertando, tá? Aí no meio tem preço e quantidade. Agora, se nós formos falar paralelamente, oferta e demanda, vai confundir. Então, tiremos a oferta e fiquemos somente com a demanda. Vamos estudar o que é demanda. Ótimo?